Gente, vamos para a entrevista agora e eu chamo sua atenção. A mulher que vem falar aqui preside um conselho chamado Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Esse é um conselho que reúne mais de 80 empresas, essas empresas responsáveis por quase metade do PIB brasileiro. Amanhã, o Conselho vai divulgar uma carta aos presidenciáveis. Para vocês entenderem de quem que a gente está falando, o Conselho para Desenvolvimento Sustentável tem empresas como Amazon, Ambev, Banco do Brasil, B3, Itaú, Bradesco, BNDES, Bainer, BNB Paribas, que é um banco basicamente de investimento, BRF, Gigante de Carnes, Copel, ou seja, são das mais variadas e importantes áreas para a manutenção do PIB brasileiro. Pois muito bem, vamos conversar com ela, Marina Grossi, que é presidente do Conselho. Marina, muito boa tarde, obrigada pela entrevista. Você ouve a gente bem? Eu te ouço bem, Daniela. Obrigada a vocês pela entrevista. Olá a todos. Vamos tentar entender um pouquinho, eu sei que você não pode dar muito spoiler, mas qual é a principal preocupação do Conselho, né? O que é que essas empresas, essas gigantes aí do mercado estão mirando para a próxima eleição, para essa eleição presidencial, que é vista por muitos cientistas políticos como a mais importante desde a redemocratização do Brasil? O que é que pedem essas gigantes aí, todas reunidas por meio do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável? Daniela, o que a gente está falando pela terceira vez, porque a estratégia do nosso, dentro do CEBEDES, né, como é a sigla que a gente chama o conselho, existe também um conselho que reúne CEOs, então você imagina mais de 80 CEOs conversando, e já há 3 mandatos que eles falam, olha, as propostas que a gente faz, ela tem que ser levada para os presidenciáveis, porque é isso que vai trazer inovação, competitividade, recursos para o Brasil. Então a gente tem feito isso, é a nossa terceira carta, é claro que a gente usa ela nesse momento onde todos os candidatos estão mais abertos a ouvir propostas, então a gente faz nesse momento, quando ainda estão lançando as suas candidaturas, e é uma sequência, a gente vai fazer isso agora, depois em junho, né? Vamos usar 3 momentos para entrevistas de CEOs com os candidatos, mas o que é o norte disso? É mostrar, primeiro, que a sustentabilidade é que traz competitividade. Então, a gente fez uma proposta que a gente já fez da outra vez, por exemplo, foi saneamento básico. O problema da água no Brasil é fundamental, e dentro da água era o saneamento, e a gente continua com esse problema. Então, saneamento, que é uma questão que elimina a pobreza, que aumenta a produtividade, que diminui a produtividade, inclusive das crianças, quando estão educadas e vivem em áreas que não têm universalização do saneamento. Tudo isso a gente mostrou com números. Olha, está rebatendo no seu bolso. Então, vamos cuidar do saneamento, e a gente viu que teve o marco do saneamento, mas a universalização ainda não continua. Se a gente pensa do ponto de vista da sustentabilidade, isso é o que nos deixa ainda no século XIX. Mas tem outras propostas. Pagamento por serviços ambientais foi uma que a gente conseguiu emplacar, que beneficia produtores rurais, que beneficia a agricultura de baixo carbono, e a gente também falou do mercado de carbono e volta a falar. Então, são propostas que a gente mostra, olha, cuide no seu momento, nos seus 4 anos de mandato, porque é isso que traz prosperidade. E uma das questões que a gente mostra, e eu acho que nunca teve a força que tem agora, você falou da importância, Daniela, dessa eleição, eu estive em Glasgow agora na Conferência do Clima, e até conversei com vocês de lá, e o que a gente vê é o seguinte, eu fui testemunha disso, eu participo a tantas COPs disso, nunca teve tanto governador, tanto prefeito, tantos ministros participando de uma conferência do clima. Por quê? Porque eles perceberam que isso é crucial para o país desenvolver. É isso que leva à prosperidade, mas é isso também que gera emprego. Seja porque, se os nossos produtos não tiverem a famosa sigla ambiental, social e governança, elas vão ser barrados lá fora. Então, esse é um problema gravíssimo, né? Quando a gente é uma economia limpa, portanto, a gente tem que tomar a vantagem disso, né? Aproveitar essa vantagem que a gente já tem competitiva e fazer isso valer. Né? E assim, uma série de questões que a gente colocou como desmatamento ilegal zero, para você ter uma ideia, e é ilegal, né? O desmatamento ele é responsável por 80% das nossas emissões. E o mundo inteiro está falando, olha, esse é o nosso principal problema em Davos, na COP do Clima, esse é o nosso principal problema. A gente, apenas com desmatamento, a gente resolve 80% dos compromissos que a gente colocou na nossa NDC. Então, a gente às vezes está falando e não está sendo
resolvido por uma questão como essa do desmatamento ilegal, que é mais de 90% do nosso desmatamento. Então, são essas questões que a gente quer associando com o governo, porque a sustentabilidade não é uma agenda de governo, não é de direita, não é de esquerda, é uma agenda de Estado e é a única agenda de desenvolvimento possível. Tainá? Marina, Tainá Farfan falando agora com você. Você trouxe Oi, Tainá. que vocês já apresentaram outras 3 cartas. E aí eu queria saber, Sim. você já falou alguns pontos, mas quais pontos vocês trouxeram nessas 3 cartas prévias que foram atingidos e quais a gente ainda deve ver nessa carta que vocês ainda vão apresentar? A gente agora colocou 12 propostas, né? Então, entre essas 12 propostas, eu vou citar uma que é bem emblemática para um país onde a agricultura é tão importante. A gente, quando fala de questões de sustentabilidade, é difícil não correlacionar 3 grandes coisas: água, energia e alimentos. Por quê? Porque a nossa energia é limpa por causa das hidrelétricas, 65% são hidrelétricas. Mas para as hidrelétricas, você precisa de olhar para a mudança climática. A mudança climática que todo mundo fala, eu entro no táxi, ele fala que o clima está desregulado, todo mundo está vendo isso com enchentes violentas, com intensidade, né, nos eventos que estão muito mais fortes, né? A gente vê que essa é uma questão que tem que ser olhada. Então, esse nexo que tem entre energia, alimentos e água é, por exemplo, fundamental para a gente pensar na agricultura. Então, a gente fala de sistemas alimentares, de agricultura de baixo carbono, porque essa é onde a gente tem a nossa, digamos, a grande pauta comercial do Brasil, mas justamente porque a gente está bem nessa, e a própria Daniela citou algumas das empresas que estão no CBEDS e que são do agro, mas é nesse momento que a gente está bem que a gente tem que falar, olha, presta atenção, você é responsável, você produtor agrícola, por toda a sua cadeia de fornecedores. Não existe mais isso de você falar, não, eu não sei, eu contratei um fornecedor e eu não sei o que ele está fazendo. Não existe isso. Hoje você vai do berço ao berço, você olha, e qualquer consumidor pode fazer isso, está aí, se você compra carne, você vê isso, tem naquele código de barra, você coloca o seu celular lá e vê se aquela carne foi fruto de desmatamento, se tinha trabalho escravo dentre elas. Então, assim, são questões que a gente tem que olhar para frente. O saneamento, como eu te falei, avançou, mas precisa avançar mais ainda. A questão de transição energética também está em curso, mas o que a gente procura pontuar, Tainá, quais são aqueles pontos mais cruciais para a gente mostrar credibilidade. Então, por exemplo, em desmatamento, a gente em Glasgow falou, olha, as empresas e o próprio país têm metas de redução, né, até 2050. Só que isso já está penalizando empresas, países que falam isso, e 2050 está distante, mas não colocam coisas que são de mais curto prazo. Então, nessa carta, por exemplo, a gente fala, tem que reduzir o desmatamento ilegal em 15% ao ano em 2023 e em 2024, e em 40% ao ano em 2025 e 2026. E é essa cobrança que está sendo feita. Então, é durante esse próximo mandato que eles vão saber, bom, o que você está fazendo para o desmatamento ilegal? Que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? E até porque as empresas, e aí é muito importante, a gente entra numa outra área que a gente também se manifestou há pouco, hoje, cada vez mais, as empresas, e a gente tem grandes empresas, mais de 80 grandes empresas, elas precisam de um ambiente onde a sociedade, onde o governo, onde as empresas estejam pactuadas. Então, a gente soltou uma nota aí se posicionando, depois que o IBRAM se posicionou, né, do projeto de lei 191, por quê? Porque ele falava em fazer atividades em terras indígenas, mas a gente sentiu que não tinha um acordo, um consenso suficiente nessas terras indígenas para você avançar nisso. Não é que a gente é contra, mas se os indígenas que são afetados não se manifestaram o suficiente, isso é um risco para as empresas. Então, é isso, olhando para frente, essas empresas grandes estão no CBEDS por causa disso, porque a gente não tem resposta para olhar para trás e manter os privilégios. A gente está num momento de grande disrupção no desenvolvimento e tem que ser olhando para frente, colocando no planejamento coisas que não estavam antes. Então, mudança climática é uma delas. O que tem do componente de mudança climática no plano das empresas que estão de energia? Tem o suficiente? Porque você não pode recolocar o que tem historicamente. A gente está diante de outros momentos. E a inovação está indo nesse sentido também, Tainá. Para fechar, Yuri, a gente tem 2 minutinhos para sair para o intervalo. Dá para você fazer uma pergunta.
Obrigado, Dani. Boa tarde, Marina. Queria aproveitar, você mencionou a sua ida à última COP e tantas outras COPs, para trazer a questão do desgaste da imagem do Brasil perante a comunidade internacional. O quanto esta eleição também tem essa relevância para que o Brasil, a partir do próximo mandato presidencial, consiga recuperar o desgaste que houve nos últimos anos em relação à questão ambiental e de sustentabilidade. Olha, eu acho que existe uma objetividade, até por parte dos investidores internacionais, nacionais, porque o Brasil pode se beneficiar, por exemplo, de crédito de carbono de 72 bilhões de dólares até 2030. Então, a gente é importante para o resto do mundo se a gente tirar proveito. Então, o que eu sinto é que existe uma boa vontade de investidores, né, de lá fora também, de falar assim, olha, comecem. Independente, é por isso que eu falei que é uma agenda de Estado e não é de partido. Comecem porque isso é bom para o seu país, vai trazer prosperidade e inclusão para o seu povo. Então, comece, e quem começar ganha o troféu e o resto continua, mas não dá para haver interrupção, não é uma agenda de governo. Então, eu sinto que existe uma boa vontade, mas é preciso mostrar que realmente está fazendo isso. O desmatamento ilegal continua precisando de ações veementes nesse sentido. Então, é preciso dar o primeiro passo. É isso que a gente estava colocando agora e o próximo governo também. Então, tem que ter uma continuidade, e eu acho que é isso que as empresas estão fazendo nessa carta, é isso que a sociedade tem que fazer. É o seguinte, olha, eu quero essa continuidade, não importa quem ganhe, esse é o programa que eu quero. Porque a gente tem que parar de falar só em candidato, tem que olhar o programa do candidato. E é isso que a gente quer que os candidatos peguem e aceitem as 12 propostas que a gente tem listadas aqui. Marina Grossi, ela é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, uma entidade que reúne gigantes aí da economia e que vai tentar pautar um pouco da discussão política nessa eleição tão acalorada aqui no Brasil. Obrigada, muito bom trabalho e até a próxima, Marina. Obrigada, um abraço a todos.